Olá, minha gente! Essa segunda-feira foi especial para todo mundo aqui da Fundação Casper Libero, com a gravação da 22ª edição do Troféu Mesa Redonda. Que beleza, gente! Grandes nomes do nosso futebol passaram pelo famoso tapete verde e foram premiados em uma cerimônia, de gala, que você aí de casa vai conferir já no próximo domingo, a partir das 10 horas da noite. É claro que a gente vai falar muito disso por aqui e muito mais com esses dois feras aqui, mas antes tem essas dicas. Já estamos de volta por aqui, mas não sem antes dar uma boa noite agora de fato para essa dupla que está aqui comigo no estúdio, Alex Miller e o nosso tetracampeão Miller. Agora sim, meninos! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Maravilha, show de bola, e você? Tudo certo também, e você, Miller? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, gente, olha, nós vamos falar muito de Troféu Mesa Redonda daqui a pouquinho, eles estavam por lá, depois eu quero saber também as impressões que vocês tiveram, mas a gente vai chamar agora o jogo do Santos, que venceu um Cruzeiro que está pensando na Copa do Brasil, é verdade, mas que foi importantíssimo para o Peixão, que permaneceu na Série A. Vamos. A última rodada do Brasileirão reservou um Santos e Cruzeiro especial e cheio de histórias. A Raposa, preocupada com a semifinal da Copa do Brasil, poupou os principais jogadores até da viagem, mas mandou a campo um personagem e tanto. Gabigol, cria da Vila Belmiro, que atualmente não é bem-vindo na Baixada, não. A tarde era de um herói improvável. Tassiano, tão criticado, foi titular e marcou 2 gols em 2 minutos. Quem diria, hein? Lá no final, o homem saiu assim, ovacionado. E olha que poderia ter tido mais gol de Tassiano, não fosse Léo Aragão e o travessão. O Guilherme também mandou uma na trave. E o terceiro 3-0 seguido do Peixe se confirmou com o gol de João Schmidt. No final, o Santos não só evitou o rebaixamento, como também garantiu vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. Me siento aliviado, ¿me entiende? Digo, bueno, estoy aquí en este club tan grande luchando por un objetivo que no es el que Santos tiene que luchar. Mas eu falaba con jugadores también, bueno, este año tocó esto, ¿me entienden? En la vida muchas veces, y hay jugadores, dice, tal vez hay jugadores que nunca lucharon o brigaron por evitar un rebajamiento, ¿sí? Porque si vos se ve, no sé, tengo que ver o carrera de cada uno, ¿me entiende? Pero Neymar lutando, eu não conheço um Neymar lutando um rebaixamento. Nós não temos que comemorar nada, absolutamente nada. Era uma obrigação do Santos subir no ano passado, era uma obrigação do Santos permanecer na elite do futebol brasileiro. Nós tínhamos um objetivo traçado, aumentamos o número de competições para 2026, que era o planejamento da gestão, agora somada a uma competição internacional. Fundamental o Santos voltar a uma competição como a Sul-Americana. Aqui mesmo, no final do Campeonato Brasileiro da Série B, o técnico, até então o Carille, ele disse claramente que o Santos não tinha um planejamento. Ele tinha razão, porque o planejamento não era com o Carille. E o Neymar no meio disso tudo? Nessa última rodada ele recebeu a família no gramado, foi homenageado pelos 150 gols pelo Santos, titular mais uma vez e jogou a partida inteira, viu? No final, caiu de joelhos para agradecer. A dúvida agora é quando, onde e em que condição Neymar voltará a jogar em 2026. Afinal, o contrato dele com o Peixe termina neste mês. E o próprio jogador revelou aqui na Vila Belmiro que durante as férias, pensando na Copa do Mundo, vai ter de passar por uma cirurgia no joelho esquerdo. Precisamos a Neymar
¿sí? O clubes precisa Neymar, ¿sí? Porque bueno, Neymar es Santos y Santos es Neymar, es Pelé, es Robinho, es todo eso. No quiero esquecer de ninguém, por eso nombro só três. Mas é isso. Já olhamos aqui olho no olho e já combinamos de agendar ainda essa semana o encontro para que a gente possa definir essa situação com calma, com direcionamento, com calma a comissão técnica, o Alexandre Matos com o departamento médico vão detalhar quando farão o procedimento junto ao atleta, mas aqui cabe a nós, queremos a permanência do Neymar, o projeto do Neymar, eu claramente já disse até a Copa do Mundo do ano que vem, vamos adaptar as questões contratuais e a nossa expectativa é de que o Neymar permaneça no Santos até a Copa de 2026. Tá, então, gente, vou começar falando de Neymar, então, vocês. Fica, não fica? O que vocês acham? O Neymar mesmo postou nas redes sociais, né, Alex? Hoje até que ele jogou em muitos momentos ali, meio que no sacrifício. Tá certo, jogou mesmo, né? Jogou mesmo, mas tinha que jogar, porque se não joga no sacrifício, o Santos poderia estar rebaixado. Querendo ou não, com o Neymar em campo, ficou um pouco mais fácil para o Santos ganhar os jogos e somar os pontos necessários para não cair. Eu só acho que não existe, para mim, um outro clube, um outro lugar para o Neymar conseguir concluir o seu objetivo, que é de disputar a próxima Copa do Mundo. Ah, não vou renovar com o Santos agora? Tá, ele vai jogar 3 meses onde? Que clube que vai abrir as portas para ele, para que ele possa ter tudo que ele tem no Santos em termos de benesses, em termos de facilidade, de entrada, para jogar e se garantir ainda na Copa do Mundo com o Ancelotti, que não precisa puxar o saco do Neymar nem de ninguém. O Ancelotti vai fazer o que ele achar que tem que fazer na hora e levar os melhores para a Copa do Mundo. Se o Neymar quiser estar entre os melhores, para merecer uma convocação, ele tem que estar em atividade. E ainda mais agora que ele vai fazer um procedimento cirúrgico, ele vai ter que ficar no Santos, não tem jeito. Eu não vejo nenhuma outra possibilidade do Neymar ir à Copa do Mundo sem ser jogando pelo Santos. E acho que o caminho é esse e vai acontecer. Concorda, Miller? Marina, com certeza o Neymar é a única opção dele, né? Para o projeto Copa, porque no Santos ele pode fazer o que ele quer, né? Joga quando ele quer, treina quando ele quiser, quer dizer, esses benefícios, né? Tipo, no Flamengo ele não teria, outro time ele não teria, né? Porque a dinâmica é totalmente diferente, né? Acho que ele tem que permanecer no Santos até a Copa do Mundo, como disse o presidente, e depois ele vai ver uma outra situação. Mas se ele quer disputar a Copa do Mundo, ele tem que permanecer no Santos e se cuidar, né? Se cuidar até maio, que será a da convocação definitiva. E, gente, o Santos escapa desse rebaixamento. Claro, estava vindo já ali numa reta final bastante satisfatória, vamos dizer assim, vencendo alguns compromissos muito importantes. Marcelo Teixeira diz ali, não temos o que comemorar, era obrigação. Tá certo. É isso mesmo, né, Miller? Tá certo, não tem que comemorar nada. Até porque o Santos não subiu para esse ano, para a Série A, para disputar rebaixamento, né? Sofrer para não cair, ou lutar pela salvação na Série A. Não, isso não existe para Santos, para o Neymar principalmente. O Santos precisa pensar como ele é grande. Mas para que isso aconteça, Marina, né, Xará? Para que isso aconteça, precisa contratar jogadores melhores. Eu só acho que a espetada no Carille foi desnecessária. Exatamente. Não precisaria ter entrado nisso. Tá com um rancorzinho ali, até porque o Santos foi mal esse ano. Se ele tivesse sido bem campeão, tá vendo? Quem subiu o Santos foi o Carille. Olha aí, gente. Sobrou cutucada para todo mundo, né? Mas o Santos ficou ali na Série A, isso que importa, vamos ver o futuro. Mas agora chegou a hora da gente falar um pouquinho de troféu Mesa Redonda, porque, gente, eu tô curiosa para saber, eu tenho certeza que vocês aí do outro lado também, né? Ó, o Gazeta Esportiva vai chamar agora aqui no nosso telão Alexandre Silvestre, que vai trazer um pouquinho do que aconteceu nessa cerimônia. Boa noite, Silver. O que você pode contar de spoiler pra gente? Tudo bem, querida Marina, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, uma segunda-feira de gala aqui na Gazeta, com a entrega do troféu Mesa Redonda, edição de número 22, é o Oscar do futebol brasileiro, os melhores do ano sendo homenageados e premiados.
e eu tive o prazer de conversar com muita gente importante hoje no Tapete Verde. Entre essas pessoas, o técnico do Mirassol, Rafael Guanais, campanha histórica do Mirassol, que veio da segunda divisão para se garantir na elite e de repente foi ganhando pontos, um trabalho muito bem feito dentro e fora de campo, classificou-se diretamente para a Libertadores do ano que vem. Quer dizer, não só se manteve, como superou qualquer meta. Apesar de todo o otimismo, ele mesmo, o técnico da equipe, ficou surpreso. E vamos conferir agora o que disse o Rafael Guanais no Tapete Verde, assim que chegou hoje pela manhã aqui no prédio da Fundação Casper Libero. Fala aí, professor. Pensando em resultado, obviamente que a gente atingiu um ponto que no começo da competição não era o primeiro objetivo, né? O objetivo era manter o time na Série A e a gente poder sonhar com uma Sul-Americana. E aí atingir a Libertadores é um feito maior do que aquilo que a gente estava pensando no começo, mas a gente sempre trabalhou nessa direção. Aumenta a necessidade de um nível elevado, né? De uma nova versão, de aprimoramentos, né? Eu acredito que não só no futebol, mas na vida profissional e na vida pessoal, é importante ter uma mentalidade que te conduz ao crescimento. Para 2026, subiu o sarrafo do Mirassol, que vai disputar, entre outras competições, a Copa Libertadores, diretamente na fase de grupos, Marina. Já já eu volto com mais pílulas do Troféu Mesa Redonda. O programa vai ser exibido na íntegra, domingo, depois do Mesa Redonda, aqui na Gazeta. Volto já já. Tá bom, Silver. Primeiro spoiler aí, então. Duvido que você aí de casa sabia que o Mirassol ia conseguir esse feito, hein? Mas, ó, vai ser às 10 da noite, tá? O Mesa Redonda no domingo vai ser um pouquinho mais curto, justamente pra gente mostrar o Oscar do futebol brasileiro, o nosso troféu Mesa Redonda. Então, domingo, anota aí na agenda, 10 da noite, depois do Mesa, o troféu Mesa Redonda. Bom, vamos falar do Palmeiras? Palmeiras jogou ontem, não disputava mais nada, se despediu dessa temporada do nosso futebol com vitória fora de casa sobre o Ceará. Então, diretor, põe na tela. Ceará e Palmeiras se enfrentaram no Castelão e o Vozão abriu o placar cedo com o atacante Pedro Raul. Pouco depois, o zagueirão Bruno Fux cruzou na medida para o Facundo Torres, que sozinho na área pegou de primeira. Belo gol do Verdão. A virada do Palmeiras veio no segundo tempo com o atacante Ramon Sosa de falta. O terceiro do Verdão saiu de uma bela troca de passes que culminou na assistência do Jefté para o Flaco Lopes fechar o marcador em Palmeiras 3, Ceará 1. E aí, Alex, o que você achou desse jogo, desse resultado? O jogo em si, o Palmeiras foi bem, ganhou 3-1. A única coisa que me preocupa é que jogadores que você sabe que não tem condições de estarem ali vão bem em jogo desse tipo que não vale nada, né? Porque não tem pressão, não tem cobrança. Tipo quem? Tipo Facundo, Sosa. Facundo faz um gol de primeiro, Sosa faz um gol de falta. E aí, o que acontece? Termina a temporada, aquela última impressão, poxa, os caras terminaram o ano marcando gols, então ano que vem vão começar com tudo. E aí, quando mais você vai precisar do banco de reservas, você vai ter em jogos importantes jogadores limitados. Então acho que, enfim, Palmeiras encerra o Campeonato Brasileiro. Eu não sei de que maneira que as pessoas reagiram ao ouvir o que o Abel disse ontem depois do jogo, mas eu realmente não concordo com a forma como ele disse, como se o vice-campeonato fosse um título. Para o palmeirense, pelo menos, isso não funciona. Olha, nunca, jamais um vice-campeão teve 76 pontos. Puxa vida, então vamos sair para Paulista e comemorar, né, o vice-campeonato, já que ele fala de um jeito tão empolgado, né, que olha, jamais na história um vice-campeão somou 76 pontos. E daí, não vale de nada, desculpa, mas... Não vale de nada, mas nem a vaguinha na Libertadores direto. Não, o São Paulo em oitavo também pode entrar na Libertadores, não vale nada. Para um time que investiu, pela estrutura que oferece, pelo grau de qualidade que o elenco pode ter,
justamente por causa dos investimentos. Se você vai em 2 anos não ganha nenhum campeonato, eu acho que está devendo e devendo bastante. Marina, esse jogo de ontem contra o Ceará, ficou provado que o Abel precisa qualificar o banco de reservas, principalmente. Exato. Porque o jogo ontem foi uma enganação. Esses jogadores Souza, Facundo fazerem gols, não pode, essa última impressão não vai ficar. Até porque um jogador não pode ser analisado por uma partida, assim, por toda a temporada. Então acho que se o Palmeiras fizer como o Flamengo faz, qualificar o seu banco de reservas, aí sim ele pode bater de frente com o Flamengo e conquistar vários títulos como tem conquistado no passado. Até porque o Flamengo fez a diferença com jogadores de reservas. Everton, Cebolinha, Carrascal, que não vinham jogando, mas tem muita qualidade. E o Palmeiras tem condições, né, Xará, para isso, de contratar jogadores reservas com muita qualidade para poder, né, bater de frente com o Flamengo principalmente. Tá certo, gente. O Ceará, hein? Ceará que no meio aí da temporada ficou lá em cima na tabela. Só ficou na zona do rebaixamento uma rodada, a última. Que é quando não pode, né, gente? A gente já vai continuar falando de Campeonato Brasileiro, vamos falar de Troféu Mesa Redonda. Eu quero fazer aqui agora um novo contato com o Silvestre, porque tem muita coisa pra gente falar do Troféu Mesa Redonda, que vai ao ar no próximo domingo, às 10 da noite, logo depois do Mesa, como a gente já tá falando. Silver, o que mais você separou pra gente? Me deu vontade de tabelar com Flaco Lopes agora, centroavante do Palmeiras. Assim como o Abel Ferreira disse ao término do Campeonato Brasileiro que não dá para considerar terra arrasada o que aconteceu com o Palestra nessa temporada. Claro, não ganhou nada, mas disputou, chegou, bateu na trave, foi vice no Paulista, perdeu pro Corinthians. Foi vice brasileiro, perdeu pro Flamengo. Foi vice da Libertadores, perdeu pro Flamengo. Na Copa do Brasil ficou pelo caminho contra o Corinthians. Mas não dá para jogar tudo na lata do lixo. É possível aproveitar ensinamentos para tentar conquistar algo na próxima temporada. Foi mais ou menos nessa linha a minha conversa com o Flaco Lopes, atacante do Palmeiras. Vamos ver. Foi um ano difícil pra gente, mas não acho que seja um ano que a gente tenha que jogar no lixo, né? Acho que é um ano onde a gente mudou quase o time todo. E, cara, não é fácil, a gente competiu por tudo. Acho que a gente foi competente em todos os campeonatos que a gente jogou. Não dá para ganhar todas, mas é fato também que o Palmeiras não ganha campeonatos há praticamente 2 anos. Se bem que já ficou na fila 17. Então também não dá para reclamar muito. O Palmeiras está brigando, está chegando. Vai continuar assim, muito provavelmente brigando por títulos na próxima temporada. E quando eu voltar, vai ser para chamar um personagem do Corinthians. Eu coloquei um personagem do Corinthians na fila, Marina. Vamos ver se rola? É daqui a pouco. Você gosta de deixar a gente na vontade, né, Silver? Então segura aí, que daqui a pouco eu vou te chamar para perguntar o que tem do Timão pra gente aqui. E aí, gente, o discurso dos palmeirenses, e aí o Flaco a gente viu aqui no nosso Troféu Mesa Redonda também falando sobre reformulação do elenco e que a equipe competiu aí o ano todo pelas competições. Miller, isso. Você tem que competir para, de fato, ganhar. Mas essa reformulação do elenco, de fato, foi uma questão crucial para o Palmeiras não ter conseguido, de fato, erguer uma taça? Sim, como o Flaco Lopes disse, o time competiu, foi competitivo, mas sem muita qualidade. Né? Não do Flaco, não do Roque Júnior, não do Andrés Pereira, não. Né? Esse jogador, o Everton, o Carlos Miguel, são jogadores que têm o espírito de competição e com qualidade. Mas é muito pouco para uma competição tão difícil e longa, né? Um ano todo Copa do Brasil, um ano todo Campeonato Brasileiro e Libertadores, e os adversários eles se reforçam. O presidente do Flamengo ele disse, olha, eu preciso reforçar o time para o ano que vem. Se for possível gastar 1 bi de dinheiro, eu vou gastar. Poxa vida, o Flamengo conquistou os 2 principais títulos, né, do Brasileirão e Libertadores. Ele fala que precisa melhorar, que precisa reforçar. Imagina os outros. Então acho que é uma senha para que Palmeiras, os principais concorrentes do Flamengo, possam se reforçar, mas
se reforçar com qualidade. Primeiro que a gente jamais ouviria o Flaco Lopes falar outra coisa que não aquilo que ele falou, né? Que lamentamos que não ganhamos, mas chegamos em tudo e ponto, tá tudo certo e é a verdade. O problema é de que maneira que o Palmeiras não conquistou os títulos que ele tinha chance de ganhar. E para mim o Brasileirão foi uma das grandes vergonhas do Palmeiras pelo fato de o treinador ter entregue de bandeja ao Flamengo esse campeonato, principalmente antes do jogo contra o Grêmio, em que ele falou depois do jogo contra o Fluminense, que o Campeonato Brasileiro estava entregue. Naquele momento eu achei que era um discurso, mas quando eu vi o time que ele mandou para Porto Alegre, só com reservas, perdendo o jogo, e hoje a matemática mostra que se tivesse ganho do Grêmio, o Palmeiras poderia ter sido campeão brasileiro. Então isso foi para mim lamentável. Você pega um elenco do Palmeiras, você conta nos dedos quem se salva, tecnicamente falando, individualmente falando. Um dos dois goleiros, tudo certo, Gomes, Alan, Andréas Pereira, Flaco e Vitor Roque, 5 jogadores. Qual outro jogador, sem esses que eu falei, merece algum tipo de elogio e de destaque esse ano? Aí o Bruno Fux, que chegou e foi bem, 6. Pronto, mais nenhum. Respira, Alex. Dá aquela respirada. Já acabou. Vamos respirar. Porque agora a gente vai falar, vamos mudar aqui a chavinha. Vocês não estavam vendo o Alex aqui, ele tá balançando o pezinho, gente. Ele tá aqui, e quando eu balanço o pé, você sabe, né? Vamos falar do Vitória? O Vitória se salvou ontem do rebaixamento ao derrotar o São Paulo do Miller por 1-0 no Barradão. O único gol da partida foi marcado aos 23 minutos do segundo tempo pelo Baralhas. Olha aí o gol. O resultado levou o Vitória aos 45 pontos no Campeonato Brasileiro e terminou aí em 15º lugar. Já o Tricolor terminou em 8º com 51. E esse 8º lugar aí, Miller? É uma campanha ridícula, vergonhosa. Acho que Santos, São Paulo, Corinthians fizeram uma campanha no Campeonato Brasileiro muito ruim, péssima, para não falar outra coisa. E o Santos que terminou ainda acima do Corinthians, Exatamente. Mesmo assim, eles fizeram uma campanha ridícula, vergonhosa, e o São Paulo não está atrás disso, né? Perdeu várias e várias partidas dentro de casa, né? Para times pequenos, né? O Vitória sim tem que comemorar, diferente do Santos, né, Xará? Sim. O Vitória sim tem que comemorar, porque o Vitória, ele compete, ele entra no Campeonato Brasileiro já pensando em não cair. Então, esse é o campeonato, essa é a realidade do Vitória. Por isso que eles comemoraram bastante no vestiário depois do jogo. E esse gol, se não sai, o Vitória seria rebaixado e o Ceará teria se salvado. Exatamente. Então, esse gol do Baralhas foi o gol que realmente salvou o Vitória. Eu vou chamar de novo aqui o Alexandre Silvestre, mas eu vou chamar aqui do outro lado, né? Vou andar aqui um pouquinho na frente da nossa mesa para chamar aqui no nosso portal o Alexandre Silvestre, que eu quero saber, Silver, você falou de Corinthians, é agora que você vai falar de Corinthians? O que mais você separou pra gente? É isso aí, vamos falar de lateral direito, porque é uma posição carente no futebol brasileiro há algum tempo. Não apenas a lateral direita, convenhamos, mas o Mateuzinho passou pelo tapete verde. Ô, Mateuzinho, mas aí não teve como escapar, né, Mateuzinho? Lateral direito do Corinthians, pisou no tapete verde. Ele que fez uma temporada, ao meu ver, razoável, entregou bons jogos, muito criticado em alguns momentos, em outros, raçudo, indo e vindo no corredor, chegando no fundo, criando situações no ataque do Corinthians, um jogador que merece um certo crédito também, por que não? Mateuzinho está feliz com a campanha dele, com o momento dele, apesar de ter dado algumas titubeadas, como muitos jogadores, como o Corinthians em si, mas o ano não acabou. Vamos ver o que disse o Mateuzinho para mim logo na chegada hoje pela manhã aqui na Gazeta. Foi um ano que eu posso falar que foi um ano de aprendizagem. É um ano que eu termino, acho que é o primeiro ano que eu tenho uma sequência como titular mesmo. Estou muito feliz, foi um ano que eu consegui produzir bastante, entregar meu nome e espero que daqui para frente eu consiga manter regularidade e manter esse nível de futebol que faz bem para mim e faz bem para o Corinthians. Agora vira a chave, o brasileiro não foi da forma que a gente imaginou. Nossa equipe, pelo nível que a gente tem, a gente poderia ter acabado numa posição melhor. Pensar somente no jogo contra o Cruzeiro, que vai ser um jogo muito difícil. O Garro e o Yuri treinaram hoje de manhã? Sim, eles estão voltando. Se Deus quiser, eles vão estar prontos para o jogo de quarta-feira. Furo
de reportagem do Mateuzinho confirmando o Garro treinando, Yuri também hoje pela manhã, depois o Corinthians à tarde endossou isso que disse o Mateuzinho. Grande chance do Triugim estar em campo contra o Cruzeiro, quarta-feira pela Copa do Brasil lá no Mineirão, é semifinal. E se der tempo, você sabe que eu quero pintar de novo aqui no Gazeta Esportiva. Se não der tempo no Gazeta, eu volto no Jornal da Gazeta. Combinado, Marina? Combinado, Silver. Obrigada, hein? É furo de reportagem mesmo, né, gente? Porque repórter é isso, né, Alex? Já vai, já emenda uma pergunta, já fala ali e tudo mais. É isso. E já que a gente tá falando de Corinthians, chegou a hora do Timão por aqui no Gazeta Esportiva, porque ontem o Corinthians jogou. Vamos ver então como é que foi a despedida do Coringão no Campeonato Brasileiro? Roda o VT. Corinthians e Juventude apenas cumpriram tabela na última rodada do Campeonato Brasileiro nesse domingão em Itaquera. O Juventude caiu para a Série B. Timão de olho no duelo com o Cruzeiro, guardando energia para BH, jogo de ida da semi da Copa do Brasil. Muitos titulares poupados por Dorival Júnior, alguns nem no banco, outros na reserva, como o Memphis Depay, recuperado de trauma no joelho. A torcida alvinegra, também focada no jogo do Mineirão contra o Cruzeiro, veio por amor à camisa, pela tradição, porque nunca vai te abandonar. É Corinthians, você tem que vir. É isso. Sempre vale o Corinthians. A gente sofre até o final, mesmo sem uma diferença grande, a gente tá sempre aí na torcida. Não vale nada. O que vale é o de quarta. Quarta, mas não vai dar pra vir, então eu acompanho hoje. Numa partida com pegada de amistoso, logo de cara Félix Torres pisou na bola e quase deu ruim pro dono da casa. Thales Magno no giro e Romero no rebote deram a resposta. Na metade do primeiro tempo, Kaique foi no fundo e tocou certinho para trás. José Martínez firme, balançou a rede, 1-0 Corinthians. Cauê, terceiro goleiro do Timão, impediu o empate do Juventude só no tapinha. Tem que mostrar serviço, né, garoto? Aos 43, a tabelinha Romero Thales por um tris não resultou no 2-0. Jandrei foi rápido, mas a bandeirinha já tinha visto impedimento. No segundo tempo, Thales Magno conseguiu perder o gol mais feito do ano. Cê é louco, mano. Aos 15 da etapa final, Romero saiu ovacionado. E no mesmo bloco de trocas, Memphis Depay entrou para ganhar ritmo e testar o joelhinho para quarta-feira. É o que interessa. Movimentou-se, participou, não fez nada demais. Ao menos voltou a jogar, porque o ano ainda não acabou para o Corinthians. O gol de empate do Juventude aos 42 minutos da etapa complementar, Edson Negueba, passou inclusive meio que despercebido. Nos acréscimos, o Timão deixou escapar a vitória algumas vezes. A cabeça parece estar mesmo em outro lugar, num outro dia. É quarta-feira, ida do mata-mata que vale vaga na final da Copa do Brasil. Primeiro jogo no Mineirão contra o Cruzeiro, depois o Corinthians decide em casa, Neoquímica Arena no próximo domingo. Memphis Depay não deve ser problema, talvez até inicie entre os titulares na quarta-feira. Rodrigo Garro, numa fase um pouco mais adiantada de recuperação de um problema muscular, tem alguma chance. E por último, Yuri Alberto, o centroavante do time. O professor Dorival Júnior se esquivou, driblou as perguntas a respeito do Triugim na coletiva de imprensa. Nós estamos evoluindo com os trabalhos com o Garro, tentando colocá-lo em condições e da mesma forma com o Yuri, para ver se os teremos aí no jogo da quarta. Faz parte da sua estratégia para esse jogo decisivo de quarta-feira esconder o jogo em relação ao Triugim, se vai ou não entrar em campo? Olha, depois de 38 jogos pelo Campeonato Brasileiro, não tem como você esconder nada. Você sabe tudo do seu adversário, o seu adversário te conhece na palma das mãos. Teremos aí 2 jogos muito equilibrados, difíceis, complicados, com igualdade de condições nesse momento. O campo é que vai decidir se para um lado ou para o outro. Eu espero um Corinthians agressivo, combativo, vibrante
e, acima de tudo, acreditando muito no potencial que tem, nas condições que tem, para que façamos aí 2 grandes jogos. Essa vai ser guerra, com certeza. Corinthians, 13ª colocação aí do Campeonato Brasileiro. A gente estava falando, foi muito aquém, né, Alex? Pois é, e acaba ficando ruim pro Corinthians acabar o Campeonato Brasileiro como o pior paulista, né? A gente criticou o Bragantino. Vou pedir pra você segurar. Sabe por quê? Seguro. Porque eu tenho recado. Alex, ufa, agora fala. Me diz, Corinthians, 13º lugar. Então, foi o pior paulista do Campeonato Brasileiro, né? O Santos acabou ultrapassando o Corinthians, isso não pegou bem. Eu conversei com vários corintianos hoje, inclusive aqui na Gazeta, encontrei várias pessoas e todo mundo contrariado com essa situação do Corinthians no Brasileirão. O próprio Dorival assumiu na coletiva que o Campeonato Brasileiro não foi bom e agora todo o foco tem que ser a Copa do Brasil. Eu até deixo de lado o que aconteceu ontem nesse jogo contra o Juventude, até porque os jogadores que estavam em campo não serão praticamente os mesmos que estarão contra o Cruzeiro. E o Corinthians esse ano mostrou que em determinados jogos bem pontuais e específicos, ele conseguiu se concentrar de uma maneira diferente e jogar um pouco mais do que a média do ano. Foi assim contra o Palmeiras nos 2 mata-matas, né, na final do Paulistão e na Copa do Brasil. Foi assim até agora na própria Copa do Brasil, em clássicos também, o Corinthians focava um pouco mais, conseguia bons resultados, enfim. É nisso que o torcedor tem que se basear para poder enfrentar o Cruzeiro nesse duelo de ida e volta e se classificar para a decisão. E tem que voltar vivo do Mineirão. Se tomar 3-0 como tomou no Brasileiro, aí a semifinal acaba na quarta-feira. Se conseguir encarar o Cruzeiro, ser inteligente, neutralizar a velocidade, os pontos fortes do Cruzeiro, aí de repente pode ter uma chance de no domingo em casa garantir uma vaga para a final. Miller, e aqui a gente estava falando, né, ó, o Santos, que a gente ficou o ano todo falando de rebaixamento, terminou em 12º lugar, 47 pontos, mesma pontuação do Corinthians, que terminou atrás. 13º lugar o Corinthians, a diferença aqui foi nos gols os gols marcados, 45 para o Santos, 42 para o Corinthians. Foi o que acabou nivelando os dois aí para definir essa posição. Corinthians, então, teve de fato um ano no Brasileiro muito aquém, né? Sem dúvida nenhuma, Marina. Costume, né? Costume. Hein, Marina? Sem dúvida nenhuma que o Corinthians fez uma campanha, como eu disse, de rebaixado, uma campanha vergonhosa para o seu torcedor, que compareceu. Todo jogo lotava a Neoquímica, né? Ontem mais de 30 mil, Xará. É muita coisa, cara. Então, pela importância do jogo, né? Só cumprir tabela. Então, é claro que todo mundo está apostando, né, na Copa do Brasil. Sim. Mas nós sabemos... O que você está esperando, Miller, desse primeiro jogo? O primeiro jogo, o Cruzeiro é favorito. Porque o Cruzeiro é mais time que o Corinthians. Hoje é mais time e é favorito. Agora, é claro que o favoritismo, ele tem que ratificar, né? Tem que, na prática, na bola, né? O Cruzeiro tem que confirmar esse favoritismo na praticidade. O Corinthians em mata-mata tem jogado bem, tem tido sucesso ao longo da Copa do Brasil. Agora, como o Xará disse, né? Esse jogo vai ser determinante. Perde lá de 3, acabou a semifinal pro Corinthians, né? Porque não vai tirar a diferença aqui na Neoquímica, mesmo jogando diante do seu torcedor. Porque o Cruzeiro é um time jovem, é um time rápido, ele é bem treinado, é um time que tem muita técnica, muita capacidade, muita competência, né? O Corinthians depende de 3 jogadores, que nós sabemos quem é. O Cruzeiro não. O Cruzeiro depende do seu grupo. Por isso que fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. E 3 jogadores que a gente não sabe ainda se jogarão desde o início, se estarão ali 100% fisicamente Essa também, é a diferença, né, Xará? Essa é a diferença, Marina, do trio Edinho aí pro ano passado. O Ramon Dias pegou esses 3 jogadores voando baixo, como diz na gíria da bola, né? Esse ano é diferente. Tirando o Yuri Alberto, o Garro e o Memphis, eles não estão voando no Corinthians, até porque as contusões atrapalharam bastante eles, não é não, Xará? Sem dúvida, sem dúvida. E o Corinthians tem nesse trio aí, o Gin, o seu ponto forte na parte ofensiva, mas a gente imaginando cada um no seu melhor. E se cada um não tiver no seu melhor para pegar um Cruzeiro, fica muito mais difícil para o Corinthians. Então vai ter que haver uma superação desses 3 jogadores, porque nenhum dos 3 vive o seu auge. O Garro está muito mais no DM do que em campo. Yuri Alberto, tecnicamente, caiu esse ano. E o Memphis Depay, ele só joga na Holanda, né? Ele vem de vez em quando e curte aqui uma partidinha ou outra pelo Corinthians. Então, tem que ver.
É isso, tem que ver essa semana, então a gente vai pegar fogo. Gente, eu tenho um recado importante para dar para vocês, porque amanhã, a partir das 15h45 da tarde, tem Copinha Feminina Sicredi aqui na telinha da TV Gazeta. O jogão vai ser entre Palmeiras e Botafogo. E vai estar imperdível, hein? Eu conto com a audiência de vocês aí em casa. Vocês já vão falar sobre esse jogo, porque ainda falando sobre a Copinha Feminina Sicredi, 4 jogos movimentaram ontem, o nosso domingão. O Santos fez 6-0 no Vila Nova de Goiás, lá na Arena Ibrachina, e está na liderança do grupo E por conta do saldo de gols. Já o Corinthians enfrentou o Flamengo, ambos empataram em 2-2 no Serete, embolando o grupo A, que os dois times agora somam 4 pontos cada, mas a equipe carioca está na liderança da chave pelos critérios de desempate. Por fim, o Fluminense, que é atual campeão da competição, venceu o Sport Recife por 2-0 e o Criciúma bateu o Aliança de Goiás por 3-2. Agora sim, o que esperar desse jogo de amanhã? Palmeiras e Botafogo, a gente vai estar na transmissão. Eu tô ansiosa. Botafogo, que é um dos semifinalistas do ano passado, Palmeiras, que está vindo bem na competição, né, Alex? Pois é. E Botafogo finalista da primeira edição, semifinalista no passado, tem uma boa base, e o Palmeiras também tem uma boa base, e vem fazendo gols. Acho que vai ser um jogo de bastante gol, vou ter que fazer um gargarejo antes da bola rolar para narrar bastantes gols, né, Mila? Você falou que queria narrar bastante gol, eu né? Eu quero e eu vou narrar muito gol amanhã, ao lado do meu xará aqui nesse jogão de bola, em que as meninas buscam lugar ao sol, tendo como referência o time de cima, né? Que, principalmente o Palmeiras, faz um grande papel. Cada rodada tem saído muitos gols, né? Isso é legal, né? Significa que as meninas, né? Elas jogam e deixam jogar. O time joga e deixa jogar. Isso é bom porque é uma nova geração que daqui a pouco, né, vai estar na seleção brasileira. Então, gente, nós temos um encontro marcado amanhã aqui na TV Gazeta com esse jogaço que a gente vai transmitir, tá bom? Muito bom, agora vamos falar mais um pouquinho dos bastidores da gravação do troféu Mesa Redonda. Você já sabe, vai ao ar no próximo domingo, às 10 da noite, depois do Mesa Redonda, na tela. Hoje foi dia de gravação do 22º troféu Mesa Redonda e o pessoal caprichou no look. Eu tenho que começar falando dessa estileira aí, cara. Quem que escolheu isso aí? Foi uns amigos aí, tá meio perdido nesse sentido, já tava sem imaginação nenhuma e eles deram uma boa dica aí. Primeira vez que eu não estou de vestido longo, estou usando esse conjunto chiquérrimo, última moda, primeira vez com o cabelo preso também, até piercing. Então, assim, é um troféu mais moderno, muito bonito visualmente e toda a equipe está realmente de parabéns. A gente não pode dar muito spoiler, mas essa edição da principal premiação do futebol brasileiro marca uma transformação do evento e um reposicionamento da TV Gazeta. O evento, a gente percebe que está sendo muito prestigiado e vai levar a nossa TV Gazeta ao patamar que ela sempre deveria estar. E é isso que a gente quer com a TV Gazeta, com a nova Gazeta. A gente quer levar ele a que seja o troféu do povo brasileiro. Queremos que seja o troféu do torcedor. Então, a partir desse ano, já trabalhamos com essa ideia e queremos só que cresça, que o Brasil escolha seus vencedores todos os anos. O desafio é pegar uma marca consolidada, né, e pioneira, é a primeira do gênero, né, na televisão. E a gente está estudando justamente isso, como trazer uma nova roupagem no próximo ano, novidades. É muito legal a gente estar integrando tudo dessa vez, cada vez mais, na verdade, é um desafio da Gazeta e é o que a gente quer enxergar daqui para frente. A gente tem aqui um novo visual que a gente também está trazendo para o público, podendo ver um pouco do que vem por aí para as próximas temporadas do Troféu Mesa Redonda. Esse é só o começo de muita coisa legal que está vindo por aí. Eu acho que é o ápice, sabe, de uma carreira. Você vê que todo mundo que recebe esse troféu, ele acaba ficando emocionado, ele acaba vendo o valor que ele tem reconhecido. E eu acho que está todo mundo de parabéns, inclusive a equipe. É uma energia que chegou e contagiou a todos nós. As coisas estão acontecendo, é tudo muito rápido e está acontecendo tudo muito legal. Está todo mundo convidado a curtir essa festa maravilhosa no dia 14 de dezembro, às 10 da noite, Troféu Mesa Redonda, 22ª edição. O convite, então, está feito.
No próximo domingo, a partir das 10 horas da noite, na TV Gazeta, você vai descobrir os nomes que estão dentro destes envelopes e saber quem são os premiados do Troféu Mesa Redonda 2025. Ah, que demais! Eu gostaria de uma salva de palmas para toda a equipe da TV Gazeta, do Gazeta Esportiva, do Mesa Redonda, que fizeram esse evento maravilhoso. Realmente, gente, está muito lindo. Você é o nosso convidado especial para no domingo, 14 de dezembro, a partir das 10 da noite, depois do Mesa Redonda, assistir a esse programa lindo que toda a equipe aqui fez, comandado pela Michele Gianella, pelos Mar Garrafa, enfim. Aliás, a Michele estava maravilhosa, falei ao vivo e falo aqui também na TV para você, viu, Michele? Estava linda. Vocês estavam lá? E o Garrafa estava lindo também. O Garrafa também, Pra não ficar claro. chateado, ele assiste a gente. O Garrafa, eu se eu não falar, tava, ele vai ficar tímido. Estava lindo, Garrafa. Maravilhoso também. E eu vou dar um presente pra ele. Eu falei pra Lu que vou dar um presente pro Garrafa. Por quê? O que você vai dar pra ele? Surpresa. Ah, tá, tudo bem, gente. Eu tô ansiosíssima para saber quem são os premiados. Ai, gente, vocês não sabem as resenhas que esses meninos fazem aqui. E eu vou chamar novamente... Ih, eu não vou levantar não, gente. Quero ficar junto aqui dos meninos. Eu vou chamar aqui agora o Alexandre Silvestre, que conversou com mais gente no Tapete Verde. Então você volta, Silver, agora para falar pra gente com quem você falou. Sou fominha, Marina, deu tempo. Vamos trazer pra roda o Gui Negão, garoto, atacante do Corinthians. A vida do Gui Negão mudou da noite para o dia nesta temporada. Virou de cabeça para baixo, no bom sentido da expressão. Aproveitou bem as oportunidades, até outro dia era jogador da base, foi para o profissional, marcou gols importantes e tudo mudou. Não é mesmo, Gui Negão? Do meio do ano de 2025 para cá, porque foi algo que foi muito rápido para mim, como eu falei, 5 meses mudou minha vida. Vou te falar, 1 mês depois dos meus gols também mudou muito. Então acho que foi em curto tempo que eu consegui me adaptar no profissional e fazer os gols também que mudou. Eu sou muito pé no chão, eu sou muito tranquilo. Eu tento trabalhar ao máximo para, se Deus quiser, criar uma dor de cabeça boa pro Dorival. Mas ele vai escolher o melhor time também. Independente se eu entrar de titular ou reserva, espero fazer o gol para, se Deus quiser, sair classificado. Trata-se de uma construção desde pequenininho, menino, sonhando, se esforçando, lutando bastante, não é fácil, mas de repente uma hora a coisa desabrocha, e desabrochou para o Gui Negão na metade desse ano, palavras do próprio jogador do Corinthians, que é opção do Dorival Júnior para o jogo de quarta-feira, porque pelo andar da carruagem, Memphis, Garro e Yuri irão jogar, ou deverão jogar quarta-feira contra o Cruzeiro, mata-mata, partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, porque a temporada não acabou, Marina. E eu também volto, hein? Não no Gazeta, mas no Jornal da Gazeta. Para mim, Gazeta Esportiva, por hoje é só. Tchau, querida. Beijo, Silver. Fominha mesmo, hein? Pareceu mais que nós aqui, o Silver, gente. Que falar do Gui Negão? Um grande jogador, e a gente estava comentando aqui, né, meninos, como ele parece ser uma pessoa de bom coração também, moleque, né? Gente boa demais, né, cara? Simples, humilde, mais leve, você sente uma leveza na presença dele ali. Gostei muito, vou torcer muito por ele. Não é? Deixa eu contar um bastidores que aconteceu hoje lá. Eu estava ali perto, né, da família dele, e a mãe dele estava emocionada que ele estava na premiação, enfim, e falou, preciso tirar uma foto ali, porque é a primeira vez que ele está aqui no Troféu Mesa Redonda. Então eles subiram ao palco, a mãe junto, para tirar uma foto ali. Muito legal, né, Miller? Sim, hoje isso é muito mais assim, nítido, intenso, né, da família abraçar o jogador, o seu sonho, e desfrutar junto com o jogador desse sonho, né? Antigamente não era assim. Né? E hoje com essa blindagem que ninguém deixa mais jogador falar, Exatamente. Ter contato com a imprensa, a gente não conhece os caras. Quando tem poucas chances, a gente vê Vitor Roque, a gente vê Gui Negão, a gente vê Flaco Lopes, todos muito gente boa. Que é muito importante a família estar junto. Tá junto, né? Claro. E tava ele, tava a mãe dele. Eu não sei se o pai, acho que o pai também tava junto ali. Então foi muito especial mesmo. E torcer para a Copa do Brasil e também fazer bons jogos aí pelo Corinthians. Tá certo, gente? Muito obrigada, meninos. Valeu, obrigada Maria. a você do outro lado. Amanhã a Michele está de volta. Fique agora com o Jornal da Gazeta.